Sejam bem-vindos a mais um episódio do MEV Rec, o podcast mais MEV do Brasil, patrocinado pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. E hoje nós vamos falar de casal na MEV. Não, não é terapia de casal. Nós vamos falar sobre um casal que está entrando fundo na medicina do estilo de vida. Nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo e a doutora Juliana, que são alunos aqui da MEF Brasil, e vamos conhecer um pouquinho da história deles, na gastroenterologia, na reumatologia e no casamento, como entra a medicina do estilo de vida. Vamos lá, hackear! Isso aí, turma. Hoje nós vamos ter uma conversa muito diferente aqui no MEVREC. Vamos ter uma conversa de casal. Mas não é terapia de casal, não. A gente vai falar de um casal que está junto, unido aqui na medicina do estilo de vida. Nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Nunes e Juliana Simini, que são alunos aqui da MEV Brasil. Agora está virando professor também. O Rodrigo está fazendo sucesso aí com as aulas dele. Logo a Juliana também vai dar aula, né? Ele tá balançando a cabeça aqui, mas tem isso não. Então sejam bem-vindos, Rodrigo e Ju. Posso chamar de Ju? Claro. Isso aí. E aí, se apresentem para nossa turma. Ju, primeiras damas. Rodrigo é Então, educada. eu sou Juliana Simeone, sou médica, fiz a minha formação em reumatologia e tive a minha aproximação com a medicina do estilo de vida esse ano, muito através do Rodrigo, meu marido, que encontrou essa tribo, né, numa busca de, enfim, saber orientar melhor os nossos pacientes a chegar naquilo que a gente acha que é o objetivo principal de um atendimento médico, né, que é a saúde, o bem-estar, para que ele possa estar pleno, assim, e poder se expressar no mundo da melhor forma. E foi através dele que eu cheguei aqui, nessa tribo. Seja bem-vinda, Juliana. Rodrigo. Então, meu nome é Rodrigo, sou médico gastroenterologista, nós dois somos aqui de Curitiba. Já tenho mais de 20 anos de médico, né, e trabalho como professor também. E uma dor latente, uma dor silenciosa era conseguir fazer um bom diagnóstico, tudo bem, mas e o próximo passo? Que parte, ou boa parte, das condições que tanto eu quanto a Juliana trata como reumatologista tem a ver com comportamento, tem a ver com a interpretação do que acontece. E eu percebia que existia um teto a partir do qual eu não conseguia caminhar adiante. E isso esbarrava justamente numa boa orientação de mudança comportamental, e por que não de estilo de vida. E, ao acaso, eu descobri a Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida e daí ingressei nela em janeiro, agora de 2023. Isso aí. Gente, vamos conversar então um pouquinho, né, sobre como tem sido trazer a medicina do estilo de vida para a área de vocês. Como o Rodrigo falou, né, tanto na reumato quanto na gastro, condições crônicas são muito frequentes. E existe muita, posso dizer assim, né? São condições muito sensíveis ao estilo de vida. Né? Na gastroenterologia, ao que você come, né? Isso é muito evidente, a sua alimentação, seu padrão alimentar. E na reumatologia, as relações com estresse, com movimento, sono, quanto que impacta, né? Vamos dar uma visão aqui, né? Para vocês, que lugar tem, né? Mudanças de estilo de vida e onde vocês enxergam hoje que impacta mais e como tem sido introduzir isso dentro da prática de vocês. Vamos começar então. Posso grosseiramente dizer que o estilo de vida impacta em 100% das doenças gastrointestinais. Algumas, claro, têm condição genética associada, mas mesmo as doenças imunológicas, a gente já sabe que um estilo de vida tem o potencial de prevenir a doença. Então, assim, dali para frente, curar não.
como a gente faz a remissão, né, do diabetes, a gente não consegue só com mudança de estilo de vida, mas a prática de bons hábitos de estilo de vida pode influenciar no desfecho da doença a médio e longo prazo. Posso dizer que eu enxergo em todas as áreas da gastroenterologia a necessidade de uma boa orientação de hábitos saudáveis. E como você falou, Luiz, a primeira procura do paciente é a alimentação, né? Porque ele faz essa relação direta. O que eu como, o que me deixa passar mal. E é verdade, isso acontece para boa parte dos pacientes. Mas o que às vezes funciona como um ponto cego para eles é que, além da alimentação, existem outros pontos que, se também estão desalinhados, ele não se sente bem. Aí já vem aquele paciente fazendo todas as dietas e restrições e ainda assim não está bem. Então, o nosso trabalho muito mais é ampliar o campo de visão dele para achar onde talvez algumas pequenas mudanças pudessem trazer benefício para ele. E aí entra os pilares da medicina do estilo de vida como uma maneira de sistematizar uma pesquisa e até mesmo uma orientação para os pacientes que têm essa necessidade. Juliana, na reumatologia. Na reumatologia, frequentemente a busca dos pacientes é para aliviar uma dor física ou alguma condição de doença autoimune que gera alguma incapacidade. Então, o nosso treinamento tradicional como médico, como reumatologista, olha muito para a doença, entender como a gente pode entender o mecanismo, como a gente pode modular aquilo para que a doença não se expresse tanto assim naquele ser humano. E o que eu, assim, fiquei muito admirada e aprendi muito, estou aprendendo com a medicina do estilo de vida, é colocar o paciente no centro, né, como nosso foco de atenção e com o objetivo final do florescimento dele, independente ou mesmo através da doença, né, através daquele sofrimento. Até uma mudança de olhar em relação à dor e ao sofrimento como um estímulo para a capacidade dele. Então, isso foi algo que, durante toda a minha formação, acho que eu tinha sempre essa busca interna, ficava um pouco perdida, pois na faculdade a gente não tem esse olhar assim tão direcionado para isso, e fui através de outros estudos, enfim, outros meios, tentando entender como eu poderia agir dessa forma. E quando a gente encontrou o grupo, quando a gente encontrou a MEV Brasil, foi aquele momento assim de realmente de conexão, porque a gente começou a olhar aquela visão que a gente tinha do ser humano, né? De colocar ele como centro e não a doença. Vocês trazem muito isso. E o olhar da medicina do estilo de vida também é assim. Os pilares são recursos que a gente usa para poder estruturar ele, né? Para poder redirecioná-lo a quem realmente ele é. Então, por isso que, assim, a partir desse momento a gente começou como se a gente ganhasse uma ferramenta, um recurso para atuar dessa forma. E nos atendimentos a gente percebe que parte da dor, aliás, a maior parte da dor não é apenas aquela dor física, a doença, a limitação, a restrição, mas como o paciente lida com aquilo. E todos nós, todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que têm contato com o paciente, têm uma certa capacidade de melhorar ajudá-lo a melhorar essa atitude perante a situação, independente da situação. Se é alguma doença que tem cura, não tem cura, mas a gente pode melhorar esse enfrentamento, né, essa resposta àquilo. Então, eu vejo a formação da MEV Brasil como algo realmente a reforçar isso que a gente já tem como profissional de saúde. É a mudança de pensar na experiência que o paciente tem com a doença, né? De assim, Sim, não com a doença em si, mas o que ele experimenta ao estar doente. sim. Inclusive, melhorar a capacidade dele de enfrentar o sofrimento. Então, a gente sempre tenta aliviar, mas em alguns momentos a gente não pode curar, ou as pessoas têm algumas condições que, como médico com a medicina tradicional, a gente não consegue fornecer tantos recursos assim. Mas para esse paciente a gente também pode fazer a diferença, melhorando a capacidade dele de viver aquele sofrimento com algum sentido, né? Então, eu acho que essa abordagem mais ampla da medicina pode contribuir muito, e no nosso consultório, com os nossos pacientes, com as pessoas que a gente toca, já tem trazido bastante resultado. Esse conceito do florescimento que a gente
gosta de discutir, a gente traz, né, e a gente, de certa forma, coloca ele como conceito novo de saúde, né, parece para as pessoas uma coisa muito abstrata às vezes, né. Como que vocês veem isso funcionando no consultório de vocês? Quando você diz, Juliana, assim, né, colocar o paciente no centro, como que vocês viram e estão colocando isso em prática? O que que significa, na prática, pensar no florescimento do paciente? Começo eu? Vamos lá, então já estou começando, já me atravessei aqui, tá? Funciona mais ou menos assim. A gente aprendeu com vocês, a Juliana muito sábia também sempre me orienta. Quando a gente trabalha os pilares da medicina do estilo de vida, a gente trabalha modos, né? Modos de viver, vamos dizer assim. Viver mais saudável, dormindo melhor, se exercitando, assim por diante. Mas os pilares são, como a Juliana sempre fala, valores meio, né? É através desses pilares que talvez a gente alcance algo maior, um fim maior. E esse fim maior, que é o valor, que de verdade traz sentido para o paciente, é a nossa busca. É uma busca intencional. Não é uma busca proposital, né? Quero achar um valor, né? Quero entender o que de fato motiva o paciente. E ali, quando a gente consegue achar, às vezes demora, né? Às vezes porque os pacientes têm várias cascas, né? A gente vai descascando aos poucos. Então, o corpo físico primeiro, depois as emoções, e quando a gente encontra onde de verdade o paciente talvez se motive a ter um comportamento diferente, ali a gente talvez encontre o verdadeiro florescimento dele. Isso não é fácil, nem sempre a gente consegue encontrar, mas é nesse sentido que a gente trabalha. Existe um estranhamento do paciente com essa mudança de perspectiva, assim? Vocês acham que fica claro que está diferente a forma de lidar ali? Né? Porque é igual você está falando, né, Rodrigo? É tratar a saúde não como fim, mas como meio de um algo. E eu não sei vocês, mas eu percebo que não existe uma clareza para as pessoas, assim, habitualmente, sobre a ideia de fim, né, de propósito. E aí, vocês veem um estranhamento dos pacientes quando vocês começam a ir para esse caminho? Sim, porque geralmente eles vêm com um problema concreto, algo físico, e eles estão em busca daquela resposta, aquele alívio para aquela situação. E de repente a gente muda um pouco esse paradigma, né? Então, de repente a gente está naquele momento da consulta, que a gente já enxerga de uma forma diferente, como duas pessoas, e não o médico, aquele que sabe, e o paciente, aquele que vai receber aquela informação, aquele tratamento, mas duas pessoas, o encontro de duas pessoas, um especialista talvez num tema, né, da especialidade, e o paciente especialista nele mesmo. E é desse encontro que vai sair a solução. E o paciente muitas vezes não está preparado para participar disso, ou até mesmo para ser visto e ouvido nessa interação. Então, acho que já começa por ali, né? Geralmente ele vem acostumado a trazer um problema e ele acha que vai receber uma resposta, né? Você vai fazer isso vai aliviar o seu sintoma e pronto. E não, o nosso olhar ele vai além. A gente acolhe aquele problema, a gente vai lidar com aquilo, mas a gente também já vai, durante a consulta, fazendo perguntas ou tentando identificar de alguma forma o que realmente aquele paciente busca com aquela saúde que ele percebeu que não, né, que está sendo prejudicada. Porque o grande motivador não é só deixar de ter aquele sintoma, mas é o que ele está buscando mesmo. Qual é a grande motivação da vida dele? Qual é o papel que ele quer exercer, tendo resolvido aquilo? Mas isso é um pouco desafiador, porque realmente os pacientes eles não estão acostumados, né? Eles ficam às vezes até desconfortáveis com essa abordagem, mas depois a gente consegue organizar as coisas até o final do atendimento. Um exemplo prático é quando eles trazem muitos exames, né? Geralmente trazem, né? Assim, a primeira coisa que eles falam, vamos ver os exames. Eu falei, não, deixa os exames aí, vamos conversar. Os exames a gente vê na sequência. E às vezes tem algum estranhamento, né? A Juliana teve uma paciente recentemente que, não, aqui estão os exames. Eu, espera, vamos conversar. Depois a gente dá uma olhada nos exames.
Vem essa ideia, né, de que o que interessa é o resultado, o que interessa é o exame, como se isso é que fosse trazer a resposta, né. Sim, e é uma mudança de paradigma, tanto para o paciente, mas também para nós como profissionais de saúde. Então, a nossa formação como médico, né, nós 2 somos médicos, ela foi muito, baseada em resolução de problemas, mas a parte técnica. Então, durante a nossa formação, a gente não teve essas habilidades de escuta ativa, essa habilidade de comunicação, né? Como eu vou olhar para o meu paciente? A visão de ser humano que está ali do outro lado. Isso a gente não fala na faculdade, eu acho incrível isso, né? Agora que a gente tem essa visão do MEV. E tudo começa ali. Como que eu enxergo aquela pessoa? Tanto o paciente como eu me enxergo como médico, né? Como a pessoa que vai interagir com aquele outro ser humano. E isso muda muito, muda a forma de olhar o paciente, muda a forma de olhar a saúde, né? E muda a forma de olhar como a gente vai atuar ali. Então, a gente já passa a ter muito mais cuidado com outras questões, não só com o conhecimento, né? Com a parte técnica, mas também com essa interação com outro ser humano. Então, o nosso objetivo, se a gente for olhar para a medicina que a gente praticava antes, o objetivo é fazer um diagnóstico e propor um tratamento. E agora não, pensando no florescimento daquele ser humano, eu não vou olhar só para o físico, só para a doença, ou o que eu, como médico, posso propor em relação a tratamento medicamentoso, enfim. A gente vai ter um olhar muito mais amplo, né, em relação a todo o contexto que envolve aquele ser humano. Interessante que durante a nossa formação, tanto eu quanto a Juliana vivenciamos que a gente era mais demorado, né? A gente gostava de falar, e isso era taxado como uma coisa negativa, né, para a dinâmica do serviço, né, assim, porque tem uma rotina, né, porque assim, a gente dava conta, mas dava conta do nosso jeito, e esse ser atrasado, na verdade, que é se importar genuinamente e investir tempo, né, na conversa com o paciente, depois de muitos anos a gente percebe que é um ativo positivo, né, assim, que a gente pode usar no nosso dia a dia, e a gente sempre teve habilidades de comunicação, dá para dizer, mas depois de ter participado das formações, as duas, né, a Mav Clinic, mas principalmente o Mav Change, assim, fica nítido que existe um refinamento de como a gente consegue conversar de uma forma mais assertiva, e é só saber fazer a pergunta correta, né, para ativar o que a gente precisa, ou o pensamento, o raciocínio, a atitude, que eventualmente o paciente precisa refletir a respeito para que a gente consiga ir adiante. É interessante que vocês me fizeram lembrar aqui, né? Voei lá atrás, eu tô fazendo 20 anos de formado esse próximo mês agora. Quando você fala isso, né? Quando na formação, às vezes a ideia que se tem é que tem que conversar menos, né? Lembrando de um colega meu que quando a gente estava passando no ambulatório de cirurgia plástica e ele demorava, né? Conversava com o paciente, tentava entender o impacto do que ele queria, vamos dizer assim, mudar na aparência dele, por que que ele estava procurando a cirurgia plástica. Eu lembro dos professores ficarem rindo dele, né? Porque eles falavam que a anamnese devia ser assim 5, 10 minutos, porque é o que que você quer mudar, né? E pronto, e não aprofundavam nisso, né? Isso me fez lembrar, né? Como a gente às vezes na formação é levado a não entender o porquê que as pessoas querem uma mudança, por que que elas querem um alívio, por que que elas querem ficar livre daquela doença, né? E é absurdo isso, né? Tratar as pessoas como peças biológicas e não como pessoas, né? A gente não entender nada do desenvolvimento delas. E até do nosso próprio desenvolvimento, né? A gente esquece que uma parte desse recurso, que é o tratamento como um todo, é a interação de dois seres humanos. Antes de ser o paciente e o médico, é o encontro de duas pessoas. E a gente fica muito bom tecnicamente em orientar, mas a gente não sabe lidar até com as próprias angústias que essa interação gera. Assim como a nossa intervenção com aquela pessoa pode funcionar como, né, uma mudança de hábito, a interação com os pacientes também gera algo em nós. E o que me ajudou muito é fazer, né, estar ali com vocês
e colocar o MEV Change em ação, é justamente entender qual é o meu papel, né? Não é, ali a gente fala muito sobre o coach em saúde, mas quando a gente entende que existe um papel como um coach em saúde, também existe um papel que é exercido como médico, quando você está numa consulta. Então a gente aprende habilidades, aprende não, a gente tem, mas é como se lapidasse aquelas habilidades de como que eu vou ouvir essa pessoa? Porque não é só ficar ouvindo o que ele está dizendo, mas assim, qual é a intenção daquela escuta? Como que eu vou mostrar para o paciente que eu estou realmente ouvindo o que ele está me dizendo ali? O que que eu vou fazer com essa informação? Quais são as perguntas que eu vou, né, vou despertar nele essa reflexão? E isso serve para nós também. Então, qual é o meu papel como médico? Qual é o meu papel como agente de saúde ali, né? De promoção de saúde? E esse reconhecimento foi muito importante, porque antes a gente ficava com informações isoladas, a gente tentava unir essas informações, ficava tudo muito confuso. E tendo esse direcionamento ali da formação, ajuda a integrar isso, né, no nas nossas atitudes, enfim, não só como conhecimento, mas também como a gente atua dentro do consultório, né, com os Tem uma pacientes. coisa interessante que vocês estão falando, né? Que quando falam reconhecimento, encontro, que eu acho legal a gente falar disso. É, não é uma questão de uma coisa que vocês aprenderam, né? Vocês trazem, vocês dois, características pessoais, né? Que, na verdade, fizeram um match com esse conhecimento, né? Com a medicina do estilo de vida. Como que foi isso? Que conhecimentos e que interesses? Porque, entenda, eu tô querendo pensar assim, o que da história de vocês fez com que vocês estivessem, vamos dizer assim, prontos para a MEV? Porque vocês têm interesses, assim, e já tem essa sensibilidade, né? Eu gosto de brincar que a gente não descobre a MEV, a gente encontra só ela, né? A gente só descobre o nome dela. Porque eu sei que, por exemplo, que, Juliana, você estuda, né, a obra do Viktor Frankl, né? Você tem todo um interesse nisso. O que vocês trouxeram de história de vocês nisso, assim? E a forma de ver a atividade, de ver a medicina, de ver o ser humano. Pode começar, Ju. Nossa. Então, A essa mais pergunta difícil deixa para você, eu vou assim. super rica a sua pergunta, porque isso começa é algo que, assim, o que vibra em nós que conectou ali com a MEV, né. Isso, né? Então, eu acho que essa questão do sofrimento humano foi algo que sempre despertou em mim uma busca. Eu entendia como uma busca por evolução. E não era só um sofrimento meu, mas um sofrimento de quem estava ao meu redor, né. E eu lembro quando eu passei no vestibular de medicina, eu passei no segundo semestre, então eu tive 6 meses, teoricamente, mais tranquilos ali. E nesse momento eu pensei: "Nossa, eu vou evoluir como ser humano para na hora que eu for atender outra pessoa, eu já vou estar melhor preparada". E foi nesse momento que eu encontrei o yoga, né. Eu pratico yoga já há bastante tempo, comecei a praticar yoga antes mesmo de entrar mesmo para a faculdade de medicina. E é interessante que tudo isso vai moldando a nossa visão, né, de ser humano, tanto para nós quanto para o meio onde a gente atua. E, e na medicina, pelo menos naquele momento, eu não tinha esse espaço assim de conversar de conversar, ouvir, entender melhor essa questão, por exemplo, do comportamento, do que move as pessoas, do que adoece elas, né? Todo esse processo que é tão importante quanto a parte química, física, biológica, a gente não tem contato com isso. E naquele momento até parecia uma fraqueza e não uma força, porque eu direcionava um pouco da minha atenção para tentar entender isso. E, enfim, depois que eu me formei, eu entendi que era necessário fazer clínica médica, afinal de contas, né? Eu queria ser uma boa médica. Mas tudo isso parece que ficava um vazio, assim, essa lacuna, né, de compreensão do ser humano. Eu acabei optando por reumatologia, porque de alguma forma na minha cabeça fazia total sentido unir a yoga com reumatologia, talvez lidar com pacientes com dor crônica, com limitação, sistema imune, enfim. E eu fiz também formação para ser professora de yoga.
enquanto eu fazia residência de especialização de reumatologia. E acho que tudo isso acaba impactando na forma como a gente entende, né, enxerga a saúde. Antes de começar a formação no MEV, eu tive esse encontro também com a obra do Viktor Frankl, que foi quem desenvolveu a logoterapia, que é uma terapia baseada no sentido da vida. E esse foi um grande encontro na minha vida, porque eu estava num momento até pensando, será que eu sou médica mesmo? Será que é isso que eu quero me dedicar? Porque aquela loucura ainda existia. Então, e foi um encontro muito, né? Eu encontrei a obra do Frankl, eu faço estudo, né? Faço uma pós-graduação em logoterapia, e a MEV veio nesse momento também. E é muito interessante porque a gente faz como se fosse, é uma coesão de visão, né? Então, a gente consegue unir. Agora sim, integrar o conhecimento. Agora as coisas fazem sentido. Agora eu me enxergo realmente como uma médica capaz de poder exercer a medicina da forma como realmente eu esperava exercer desde o início. Então, essa é parte da história. Joia. E Rodrigo, o que que você já É, trazia na sua história que fez match com a Mev? eu acho que nós naturalmente somos empáticos com os nossos pacientes, sempre fomos, né? E a empatia é uma coisa boa, mas existe um lado negro da empatia, né? Assim, que é, na Existe. verdade, é a confusão de papéis e a percepção de que eu chegava até determinado ponto e eu não conseguia ir além, assim, como uma orientação formal mesmo, sabe? Isso, de certa forma, até contaminava a mim como assistente, né? E me roubava a potência, vamos dizer assim, do que eu poderia oferecer para o paciente. E eu acho que a porta de entrada, na verdade, com a MEV foi por aí, sabe? Uma percepção de impotência e uma percepção de empatia, porque exercer MEV na plenitude é ser empático, né? Assim, com o paciente. E eu acho que a porta de entrada foi por ali, sabe? Durante as formações, na verdade, a Juliana já falou isso, a gente consegue ter um pouco mais de clareza de qual é o nosso papel, tá? Que existia algum desalinhamento que durante a formação ficou mais claro para mim e hoje a gente tenta praticar da melhor forma possível. Ainda se contamina com a empatia, mas é tentar praticar da melhor forma possível. E vocês dois trabalham juntos, né? Sim. No mesmo, eu entendi que no mesmo espaço e até compartilham pacientes aí, né? Atendem casos em comum, né? A primeira pergunta que eu queria fazer é de um ponto de vista até da observação de vocês do olhar clínico, né? Vocês veem que existe um tema comum, um padrão comum, porque o estilo de vida ele é um comportar-se, né? Ele é um estilo, né? Estilo é isso. É um estilo de algo, um padrão de fazer, né, de viver. Vocês veem que existe um estilo comum de vida, ou um tema central de vida nos pacientes que vocês atendem? Né? Tipo, eu tô pensando em padrões, né? Vocês sentem que, em geral, sim, as pessoas ou não, elas tendem a estar dentro de um estilo de vida de um tipo aqui, tem temas comuns com os quais elas sofrem, com os quais elas têm que lidar. Bom, falando diretamente dos pilares, vamos pensar que se existe um padrão. Eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar um padrão que seja comum, assim, mas eu tenho uma facilidade de ver como eles levam mal. Assim, levam mal, vamos dizer assim, se o foco dele é a alimentação, ele lida mal com a alimentação. Se o foco dele é a dor, ele lida mal com a dor. E todo o restante ele fica meio obscuro, porque atrás disso tem estresse, atrás disso tem o sono. Então, às vezes é uma procura muito direta, né? Assim, o que eu como que me faz passar mal, eu tenho dor aqui,
e existem as limitações de movimento que a Juliana encara no dia a dia. Então, possivelmente a porta de entrada seja isso. Eu não diria que são necessariamente incomuns, mas acho que o comportamento deles, o lidar mal com a dor e o sofrimento, que é do ser humano, né? Assim, ninguém foi treinado, né, para lidar bem, assim. Esse é um padrão comum. O que é esse lidar mal? O que você chama de um lidar mal? Posso falar? Na verdade, a pessoa em sofrimento, até isso eu e o Juliano a gente acaba compartilhando, né? São sofrimentos diferentes, né? Vamos chamar de dor, ou é da barriga, ou é dor, limitação de movimento. A pessoa que vivencia esse sofrimento de uma forma intensa, do ponto de vista físico e emocional, e por bastante tempo, é muito possível que ela fique autocentrada, assim, no seu sofrimento, na sua dor, e perca um pouco a percepção de que existem algumas alternativas, né? A perspectiva. A pessoa Isso, perde a perspectiva e fica só enfiada, mergulhada naquele isso. sofrimento. E passa até a existir um certo apego, né? A pessoa tem um apego com a doença, mesmo que não seja intencional, mas isso passa a existir. E a trazer paciente que existem outras alternativas que talvez sejam viáveis e próximas à realidade dela, como uma forma de lidar com aquilo que está acontecendo, porque às vezes ela não faz associações, né, de que o dormir mal pode estar associado ao sofrimento dela, e assim, então ampliar esse olhar mais no 360, e acho que é ali que se encaixa muito bem a prática da medicina do estilo de vida dos nossos pacientes. E é muito interessante lidar com pessoas que sofrem com dor crônica, porque o que a gente consegue observar é que realmente a dor ela acaba funcionando como um gás naquele sistema. Ela ocupa todos os espaços, ela ocupa como o paciente se enxerga, como ele toma as decisões dele. Então, por isso que eu acho que a questão de lidar com o comportamento, né? Independente da condição de saúde do paciente, porque existe aquele pequeno espaço entre a dor que ele vai sentir e a atitude que ele tem perante aquela dor. A gente sempre vai tentar aliviar, a gente sempre vai tentar tratar e curar sempre que possível. Mas naquele momento que a gente não consegue, né, ou é uma situação que realmente a gente não tem tanto a oferecer em relação à mudança daquele estado, existe ainda um potencial dentro daquele ser humano de tomar uma decisão. Como eu vou lidar com isso? E é ali que eu vejo a importância da medicina do estilo de vida, de estudar e poder orientar em relação ao comportamento. Porque isso todo mundo tem capacidade de fazer. Todas as pessoas têm. É uma habilidade. E MEV traz isso para nós, né? A formação ela traz isso. Aquelas características que a gente sempre imaginava. Algumas pessoas sabem lidar bem com doença e outras não. Não, mas existe uma técnica, existe um método, a gente pode ensinar mesmo aquele que não lida naturalmente bem a lidar melhor. Então, eu acho que independente do quadro clínico, né, seja dor por algum outro motivo, que não só questões reumatológicas, a gente tem como melhorar, atuar nessa atitude junto com o paciente. Isso que você falou de a dor, o sofrimento ocupar todo o espaço, isso é muito interessante, né? Porque acaba com o tempo, e porque são doenças crônicas, acaba eh, sendo o principal motor ou motivador de tudo na vida da pessoa, né? Tudo ela faz com base na presença ou no temor de ter aquela dor, né? Eu vejo isso muito em pacientes que às vezes eu atendo em comum com alguma questão gastroenterológica mesmo, que a pessoa acaba fazendo todas as escolhas da vida dela com base na tentativa de evitar a dor na barriga, né? Então, é, substitui aí tudo aquilo que é valoroso para a pessoa, né, para ela fazer todas as escolhas baseadas na evitação do sofrimento. E são as duas dores, né? A dor da presença, né? A dor física de ter aquilo, e a dor oculta, que é a dor da ausência, né? Tudo que eu deixo de fazer como uma manobra de esquiva para não ter exposição ao desconforto. E é muito interessante porque a gente começa a observar como se fosse a queda dos pilares, né? E se a gente for olhar para os pilares, a gente também tem uma visão distorcida. A gente tem que olhar para o paciente. Então, muitas vezes,
melhorando a capacidade dele de lidar com aquela situação, a gente consegue redirecionar ele para o centro, para o eixo, e não precisa ficar colocando o foco todo só, né, na alimentação, na mobilidade. A gente deixa ele mais forte e muitas vezes ele tem o potencial para realinhar em relação à questão dos pilares da medicina do estilo de vida. Então, o que eu acho que é muito rico na MEV Brasil é que vocês realmente trazem o paciente, a interação médico-paciente para o centro. E não só essa visão mais segmentada, assim, mesmo pensando em pilares, né? Vocês já passaram pela experiência, não sei se me veio isso aqui como um risco, né? A gente tem que também pensar nos perigos do que a gente faz, né? Tudo tem efeito colateral, né? Eu estou planejando um episódio aqui um episódio que vai ser bem polêmico, assim. Quais são os perigos da MEV, né? Eu tô preparando esse episódio em breve. Vocês já passaram por a experiência de que ao tentar trazer esse conceito, né? E até se não passaram, né? Como vocês imaginam que vão lidar com isso? Ao trazer esse conceito de tentar desviar ali a atenção do paciente, ou fazer ele olhar para, né, outras coisas que não o, o sofrimento, que ele tem a impressão que na verdade a gente está desvalorizando a dor e o sofrimento dele, porque aquilo virou tão eixo central da vida, né? Que talvez tentar tirar dali pode ser visto como você não está acreditando em mim, você acha que minha dor não é verdadeira. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Muito, muito. Eu adoro. Eu acho muito interessante quando a gente vai falar de algum, né, em grupo, enfim, todo mundo coloca o que deu certo, o que foi positivo, e eu sou aquela pessoa, eu gosto de colocar o que não deu certo, porque a gente tem muito aprendizado ali, né? E todo mundo pode aprender com o que deu errado, inclusive com as fraquezas do outro. E essa questão da fusão do paciente com o quadro clínico dele, né? Ele se enxerga daquela forma. Então, muitas vezes, quando a gente tenta ajudar ou despertar esse outro lado nele, acho que vem à tona toda a questão de ambivalência e outras questões que a gente acaba identificando, resistência à mudança, e até é muito difícil lidar. Então, assim, desenvolver habilidades para lidar com isso é importante. E o que tem me ajudado é ter o grupo, né? É ter a mentoria, inclusive com você, Luiz. Uma vez eu já trouxe isso nas nossas mentorias, né? Quando a gente faz tudo que está dentro das nossas capacidades para oferecer esse tipo de tratamento, esse tipo de visão de saúde, e de repente não dá certo, né? O paciente às vezes vem com uma resistência muito grande. E uma das coisas que você me ensinou que a gente tem um certo, né, a gente vai até certo ponto, e é isso que a gente tem a oferecer, mas quem vai pegar ou não é o paciente, talvez aquele paciente não seja o nosso paciente, mas independente disso, a gente acaba desenvolvendo técnicas para identificar o que gera essa resistência, como que eu vou lidar com essa fusão que o paciente tem em relação a como ele se enxerga, né? Então, mas facilita muito estar num grupo, né? Ter pessoas que nos orientem a como lidar com isso quando dá errado. O teatribo ajuda muito, né? O Sim, Marcelo, ele tem falado muito isso, né? A força do lobo é a matilha, a força da matilha é o lobo, a força da neve é a tribo, né? E a tribo é a força de cada um de nós. Mas eu fiquei pensando aqui, né, assim, o quanto a história de pessoas que têm condições, assim, dolorosas desse tipo, né? Condições que às vezes são pouco compreendidas, né? Porque tanto na reumata, fibromialgia, né? Uma dor que é, ela parece para as pessoas algo assim, uma dor que não tem causa, né? Não tem uma coisa, não tem nada quebrado, não tem nada machucado, né? E aquelas alterações funcionais intestinais também, né? O quanto essas pessoas elas podem ter vivido uma história de desvalorização por todo mundo, né? As pessoas em volta delas não conseguindo é um instinto natural a gente querer ajudar o outro, né? E quando a gente não tem uma solução, talvez a gente acabe desvalorizando aquilo na ideia de que aquilo vai fazer a pessoa sofrer menos com isso. Acho que às vezes a gente
tem que tomar cuidado com isso e pensar nessa história de desvalorização que a pessoa traz com ela, né? E Com algo muito certeza. importante no acompanhamento é que o paciente se sinta compreendido, né? Que ele veja que aquela pessoa que está ao lado dele realmente entende como ele se sente, né? E não fica naquela posição de julgamento ou uma posição mais crítica. E acho que isso também ajuda a aliviar a parte do sofrimento. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que dizer, vamos dar um exemplo assim, às vezes eu atendo pacientes que vêm gabaritando na MEV, come direito, vem gabaritando, mas vem com sofrimento, né? Eles ainda assim têm o desconforto, daí você pensa, puxa vida, onde que eu vou, assim, trabalhar, o que está acontecendo? A gente percebe muita inflexibilidade, às vezes, e aí tem que começar conversando com o paciente e entender, né, onde que existe essa rigidez. E quando ele já tentou de tudo e nada deu certo, como eu falei, às vezes é uma oportunidade, né? Eu vi acho que uma postagem do Caio uma vez, como que ele chamou isso de desesperança criativa, né? Então, Isso se a gente, é um termo da terapia de aceitação e compromisso, a desesperança isso, criativa, quando você desiste de tentar insistir com o que não funciona. exato. E oferece um ponto de vista diferente, tá, para o paciente, que talvez faça sentido. Talvez sim, talvez não. Não faz sentido para todo mundo, tá? Quando faz sentido, a gente abre um caminho, um flanco diferente de trabalho, em que talvez a gente pode, como se fosse mexer em pequenas engrenagens e conseguir fazer com que o paciente vá adiante. Uma dor que eu e a Juliana temos em comum dos nossos pacientes é que eles vivem um comportamento, né, de autocentrado, de dor crônico. E principalmente a Juliana, assim, né, ela resolve a dor no ombro. Só que chega na próxima consulta, pergunta se o paciente está bem, não está. Mas não é mais a dor no ombro, agora é a dor no joelho. E o padrão continua, né? Assim, você pode até ter resolvido aquele tipo de sofrimento que ele trouxe no primeiro momento, mas a gente tem que trabalhar mais para perceber assim o que ele já caminhou e aonde a gente ainda pode caminhar para evitar essa redundância, né, que às vezes a gente acaba vendo. Inclusive, entender melhor o que acontece com nós, com os médicos, com as pessoas que cuidam desses pacientes do outro lado. O que isso gera em nós, né? Aquela sensação, será que eu fiz o suficiente? Será que eu desenvolvi as habilidades necessárias? Será que algo falta em mim, na minha atuação? Ou será que eu estou lidando com algo que é assim mesmo? Algumas pessoas realmente a gente não vai conseguir ajudar. Essa angústia que faz parte desse tipo de atendimento, eu acho que isso é importante que a gente fale sobre isso, né? Porque todo mundo tem. A gente só não direciona o nosso olhar para isso. Mas se a gente entender melhor, até a nossa prática fica um pouco mais tranquila. Eu não sei, Mais leve, né? A mais gente leve. percebe isso. Sim. Tem muitos alunos, né? Quando a gente está discutindo, né? Não sei, vocês veem isso nas discussões, principalmente quando a gente está no Mav Change, né? Que a gente vai falar sobre esse papel que você disse, como eu me coloco, qual é o meu lugar, que os profissionais de saúde têm aquele dilema, né? Validar é concordar? Né? Será que eu dizer para o paciente que eu entendo que está difícil, tá beirando a negligência, né? Existe essa angústia muito, né, de respeitar a autonomia do paciente, a autonomia de escolhas dele, e isso ser negligência, de entender que não tem o que fazer do jeito que eu queria, né? Não tem como resolver, tem como lidar com as consequências, e isso, na verdade, significar que talvez eu não saiba de algo, né? De que tem um segredo que eu não sabia. Quando a gente começou o trabalho na MEV Brasil, a gente percebia que tinha isso, sabe? As pessoas procurando muito aquilo assim, tem a manha, tem o segredo que eu não sei, né? E que deve ter o lugarzinho ali que aperta o parafuso e que a pessoa vai mudar, né? Eu acho que a gente traz isso da cultura da profissão, né?
Mas nem sempre a gente consegue achar, né? Assim, nem sempre é um trabalho contínuo, né? E como vocês sempre falam, é um processo, né? O conhecer o outro, conhecer a realidade do outro é um processo, mas às vezes a gente não consegue acessar, assim, de fato, o que motivou o paciente a estar naquela condição e que talvez se fosse modificado a gente mudaria tudo, né? Mas a gente acompanha, a gente tá ali para estar do lado dele e perseguir o que talvez precise ser encontrado. Joia. E agora fazer uma pergunta, né? A gente falou disso, a gente falou da tribo. Qual tem sido a experiência de estar numa tribo, né? Assim, a gente criou esse nome, acho que foi no segundo ano, ou no primeiro ano da MEF Brasil, a gente fez uma brincadeira com aquela palavra Ubuntu, né? Ubuntu é uma expressão de um dialeto africano que diz que eu sou, eu me torno eu a partir do contato com o outro, né? E daí que apareceu a história, né? De falar assim, vamos chamar isso aqui, essa comunidade de tribo, né? O nosso conjunto, o nosso grupo. Como tem sido a experiência de encontrar um grupo de pessoas que têm valores parecidos com os de vocês, né? Como é que foi entrar nesse espaço, nesse povo aí? Quer que eu responda É, primeiro? Pode responder, Ju, Nossa, depois eu falo. é algo extremamente valioso, porque assim, algo que nós valorizamos bastante, o Rodrigo e eu, se a gente percebe que aquela atitude, se ela realmente é verdadeira, né? E o que a gente viu ali no grupo todo, né? Não só você, no Caio, na Pamela, mas assim, todos. E é interessante que vocês vibram dessa forma e atraem pessoas parecidas. Essa questão de serem realmente autênticos, né? A gente vê ali um interesse genuíno em querer ensinar, em querer mostrar para a gente qual é o caminho que vocês enxergam como o melhor caminho para gerar saúde, para promover o florescimento, né, das pessoas. E isso de uma forma assim realmente muito, muito, muito verdadeira. Isso conectou muito com a gente. E poder participar de um grupo assim, ter outras pessoas que acabam se atraindo por essa forma de viver, né, de pensar, assim, essa questão do pertencimento que existe ali na tribo, isso realmente é fundamental. Porque quando a gente fica isolado, você começa até a se questionar: será que está certo isso? Né? Será que ter essa visão realmente Você é começa a ficar com medo de estar delirante, né? Sim, porque é muito fora do padrão, né? E você tem um sofrimento ali por estar sozinho também. Então, quando a gente encontra uma tribo, e é uma tribo genuína, é uma tribo, assim, realmente verdadeira, que a gente entende como um interesse em comum, de ajudar a solucionar problemas, a enxergar o ser humano de uma forma muito positiva. Então, isso enriquece muito a nossa rotina. Eu e o Juliano já participamos de outras comunidades, assim, em outros contextos, e até esses dias a gente estava conversando como é totalmente diferente participar da tribo, assim, sabe? Porque ali, de fato, existe uma comunidade de comuns, né? Assim, um pensamento comum e todo mundo tendo a sua liberdade para se expressar da melhor forma. E daí existem as microcomunidades que são das formações, que também é um outro ambiente aberto para para debate, mas o que talvez até chame mais atenção é a presença de vocês lá, tá? Assim, de todos, né? Assim, os mentores, vamos dizer assim, a acessibilidade e a disponibilidade por uma informação clara, né? Não existe informação oculta ou segredo, né? Tá aqui, ó. Assim, se Não precisar, tem segredo mesmo, né? não tem segredo, né? Não tem segredo, Assim, não. se precisar, siga essa linha de raciocínio, de leitura, esse livro, esse artigo. Então, essa clareza que nem sempre existe em outras comunidades aqui, ela fica nítida, tá? Então, assim, para nós médicos, né, assim, que no fundo, acho que o amor ao aprendizado talvez seja um valor comum a todos eles, estar dentro de uma tribo que valoriza isso, tá, de forma clara, se alinha ao valor comum de todos nós. E uma É, clareza de intenção, né? Então não tem intenções ocultas ali mesmo. A gente percebe, a gente sente isso. E o despertar dos outros, né? Não tem um nome, uma pessoa que seja
a grande referência. O grupo, um alimenta o outro, isso é muito, muito interessante. A gente poder estar num lugar que acolhe, né, e que estimula o crescimento de todo mundo. E eu acho legal isso, né? Todo mundo como igual ali. Tem coisa que eu não sei mesmo, tem coisa que o Caio não sabe, tem coisa que, né, todo mundo não sabe alguma coisa, todo mundo tem uma falta e é o apoio nessa falta, né, de cada um que cria esse crescimento, né? Eu acho que isso é muito legal. Vocês, agora, né, trazendo a medicina do estilo de vida para a prática de vocês, isso exige uma mudança no funcionamento? Aí eu pensando no ponto de vista do próprio consultório mesmo, da clínica, do trabalho, do dia a dia, né? A gente vê muito que existe uma dificuldade, porque o modelo atual, né, o modelo geral, né, de segmento dos pacientes é muito a ideia do tratamento de dor de garganta, né? O paciente vem numa consulta, você passa o antibiótico, tantos dias depois você marca a consulta para ver se aquilo funcionou. Eu brinco que é o modelo da dor de garganta. E esse modelo ele não funciona para doença crônica, porque não tem o remédio que eu passo 15 dias depois resolve a coisa, é um segmento contínuo. Isso está, quando vocês começam aí a trazer a medicina do estilo de vida para a prática de vocês, como vocês estão fazendo isso e que mudanças isso está obrigando vocês a fazer no modelo, vamos dizer assim, no modelo do negócio ali do consultório de vocês? O que vocês estão começando a perceber que precisa ser reestruturado no fazer do trabalho? O que a gente mudou ao longo dessa formação foi primeiro o acolhimento antes da consulta, já com uma mini entrevista estruturada para a gente ter mais ou menos noção de aonde a gente está pisando, assim, né? E de certa forma para facilitar o nosso contato de interação durante a consulta. Obviamente a consulta também teve alguma modificação, né? Porque a gente passa a explorar algumas informações que antes talvez não fossem exploradas, né? Que faz parte do contexto da média. Aí a gente dá a oportunidade ao paciente, se ele tiver interesse, em fazer um acompanhamento ou um segmento. Quando a gente fala de algumas doenças crônicas, eu trato também doenças inflamatórias intestinais, tem muito a ver, certo? O lidar a médio e longo prazo com esse processo. E daí o que a gente faz é a gente vai, entre aspas, diluindo esse cuidado ou conjunto de informações ao longo de um tempo maior, para que isso seja capturado de uma forma mais fácil, né? Assim, implementado aos poucos. E é como vocês têm uma palavra para isso, né? Estabelecer um ciclo de cuidados, né? Assim, em que o paciente tem autonomia para dizer assim o que gostaria de trabalhar e a gente vai trabalhando isso aos poucos. Vocês estão reestruturando o funcionamento do consultório com isso também? Assim, os serviços que oferecem para os pacientes, como que vocês estão fazendo isso? Bom, o carro-chefe ainda é consulta, né? Consulta e retorno, mas os pacientes que se mostram disponíveis e entendem que aquilo é importante para eles. Existem duas formas, né, do acompanhamento. A primeira delas é com programas de acompanhamento, né, assim, em que a gente vai vendo periodicamente, aí varia, depende do que a gente está lidando, mas a gente sempre pensa em intervalos longos, um acompanhamento ao longo de 6 meses, pelo menos 6 a 12 meses. O início do tratamento de uma doença inflamatória intestinal demanda muito, né, então ali a presença do médico ela tem que estar mais próximo. Então esses são ciclos de cuidado, né, estruturados. E quando existe a janela de oportunidade e se o paciente ele percebe que ele precisa trabalhar um pouco melhor a questão de mudança de hábito e comportamento de uma forma mais próxima, aí vem a oferta do coaching em saúde, né, gestão em saúde, que para alguns pacientes talvez faça sentido, não são todos, né? Mas mesmo que não sejam todos, a gente acaba aplicando técnicas, né, do coaching em saúde em todos os atendimentos, né? Em todos os atendimentos, quase que fazendo uma sessão de coach única, né? Joia, legal. Isso aí, gente.
né? Foi muito legal conversar com vocês, assim, ver esse encontro que vocês tiveram na medicina do estilo de vida, encontro juntos, né? Porque vocês começaram logo aí. É, o Rodrigo ele deu as formações de presente para Juliana. A gente teve que correr para entregar o kit até no dia do aniversário. Vocês não têm ideia da correria que foi. A gente tem que entregar esse negócio até no dia do aniversário dela. A gente tem que se movimentou aqui dentro para assim, não, tem que chegar lá, né? Tem que chegar lá no até o dia do aniversário da Juliana. E foi E tem, lindo, super significativo. Foi foi muito muito, lindo. foi muito bonitinho, Rodrigo. Foi muito bonitinho. Todo mundo ficou encantado aqui. E deu E certo, né? Deu deu certo, porque certo. Graças a quando Deus deu chegou aqui eu certo. também tive que esconder. Foi um encontro, né? Assim como as consultas são encontros, né? Aquele foi um momento de encontro. Isso aí. E eu queria agradecer vocês terem escolhido fazer essa jornada junto com a gente, né? Com a MEV Brasil, com a tribo. Cada um de vocês que entra é sempre um grande presente, né? Enriquece muito, né? Todo o conjunto da tribo da MEV. A gente é que agradece, na verdade. É importante perceber que sempre tem mais espaço para mais aprendizado, né? Quando você pensa que está bem, você tem mais coisa para aprender e aí sim vai. E acho que dentro da tribo é uma boa oportunidade para a gente ter esse aprendizado contínuo. Sim, o que vocês fazem é valiosíssimo. Eu falo para o Rodrigo, é ouro em forma de aula, de palavra, de orientação, é muito valioso. A gente fica muito feliz. Eu que agradeço essa confiança. E isso aí, esse foi mais um episódio do Mev Hack, um episódio muito feliz aqui, né? A gente conversando com o Rodrigo e com a Juliana, parte da tribo da Mev, né? E vamos lá, vamos continuar fazendo a revolução da saúde que a gente quer ver no nosso país, através de uma educação diferente junto com essa tribo da Mev. Até o próximo episódio, pessoal.